Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias de Jacareí. Aqui você fica bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa cidade. A gente começa trazendo a você os números do coronavírus no município. Até a última atualização, feita na tarde de ontem, temos 3.171 casos confirmados de Covid-19. Ainda aguardam o resultado dos exames 2.394 pessoas. O número de vítimas, infelizmente, também subiu. Já são 142 óbitos confirmados. A notícia boa disso tudo é que já são 2.778 pessoas recuperadas. Sobre o tratamento hospitalar, dos casos confirmados, 19 pessoas estão internadas, sendo 11 em UTI, e dos casos suspeitos, 17 estão internadas, sendo 6 em UTI. Não aparece nessa tela, mas 232 pessoas estão em tratamento domiciliar, ou seja, estão se cuidando em casa. Esses são os números de hoje de manhã, lembrando que as atualizações são feitas de segunda a sexta-feira, por volta das 3h30 da tarde. Para acompanhar, basta acessar o site jacareí.sp.gov.br. As cidades do Vale do Paraíba e região Bragantina atingiram nesta semana 50 mil casos de Covid-19. Só no Vale são mais de 44 mil casos. Esse número é mais que a população de 26 das 39 cidades da região. Nos 7 dias de monitoramento encerrados ontem, o Vale acumulou 64 novas mortes, um aumento aí de 8,4% em relação à semana anterior. O registro segue oscilando no mês de setembro, com alta de novos casos e de mortes em uma semana e queda nas próximas. O isolamento social trouxe uma nova realidade na área da educação, o ensino remoto. Na reportagem a seguir, você acompanha quais são as dificuldades e como foi a adaptação a esse novo sistema. Oi, gente! Vocês já chegaram? Tá gravando e eu nem sabia. Deixa eu ir lá pra mesa. Peraí. Eles estão se desdobrando para se adaptarem às novas metodologias de ensino impostas pela pandemia do coronavírus. Desde o início da quarentena, professores de todos os níveis, da educação infantil aos cursos de pós-graduação, precisaram se reinventar para não deixarem que o ano de 2020 fosse considerado um ano perdido em termos de educação. Mudou tudo, carga horária, postura, vocabulário, formas de apresentar o conteúdo, tudo foi necessário que ocorresse uma mudança. A gente não estava preparado para esse movimento de ensino remoto, ensino à distância, ou como se tem chamado em diferentes formas, ou vieses. E talvez esse aspecto emocional seja o mais gritante, né? Que as pessoas estão, professores, cansados, estressados, tendo que se adaptar muito rapidamente a uma mudança que veio de modo forçoso, imperativo, e os alunos na mesma ordem. Ninguém estava preparado, mas a pandemia forçou essa adaptação. Vamos abordar o tema em 2 capítulos. E para começar, saberemos como os educadores estão lidando com a realidade do ensino à distância. Eu acredito que ele vai permear a educação, sim. Eu acredito que não vai substituir, né? Principalmente porque nós estamos falando de educação básica. O ensino médio ele já vai vir de uma maneira bem mais expressiva, mas eu acredito que ele vai, sim, mesmo quando nós entrarmos neste novo normal de uma forma mais concreta, ele vai permear a educação, sim. Ele não vai deixar de existir como algo que aconteceu num período de uma pandemia em 2020. Ele vai permear. Vem para ficar, mas ele ainda não substitui, isso está cada vez mais claro, a necessidade da presença
de aluno e professor dentro de sala de aula. Conta pra tia, qual a diferença que você acha entre a noite e o dia, hein? E quais foram as principais dificuldades enfrentadas pelos professores com a chegada da quarentena? Não está enraizado na cultura educacional do Brasil usar a tecnologia digital como ferramenta de aprendizagem de forma significativa ainda. Existem já muitos estudos, muita literatura que está aí fundamentando, dando aporte para essa mudança, porém, ainda não tem, né? Não está enraizado na cultura. E isso prejudicou muito esse processo, porque para uma criança de 5, 6 anos, pegar um tablet, um laptop, é para ele jogar, para ele assistir vídeos no YouTube, e de repente ele precisa parar, se concentrar, né, receber aquela informação para ele executar algo. Então, isso é extremamente desafiador. Essa pandemia escancarou a desigualdade em todos os sentidos do termo possíveis, né? A desigualdade de acesso, a desigualdade de condições econômicas, a desigualdade social, as desigualdades de natureza de gênero, né? Porque há diferenças, pelo menos mais notáveis entre os adultos, do que é um adulto homem em condições de estudo ou estudando e uma adulta mulher com todas as atribuições de casa, filhos e demandas do cotidiano. Escancarou também as desigualdades étnico-raciais, porque a gente viu que os mais atingidos são realmente essas minorias do ponto de vista social, mas maiorias em número, né? Eu posso dizer que uma das maiores dificuldades foi talvez me aperfeiçoar muito na tecnologia, porque a gente tinha mesmo, a gente já tinha tecnologia nas nossas vidas, mas não com tanto aprofundamento, né? E de repente eu me vi tendo que pesquisar e ter que trabalhar entre as câmaras e fazer aulas online, usar aplicativos, vários aplicativos para montar aulas, para criar estratégias para as aulas online. Então essa foi uma das dificuldades que a gente encontrou. Sair da zona de conforto, né, não é fácil para ninguém. Eu confesso que fiquei um pouco insegura, senti um pouco de medo, porque isso era novo para mim. Mas com o passar dos tempos, né, dos dias, eu fui vendo que era possível fazer essas aulas online. E ainda ficava na dúvida, né, em como daria conta de tanto conteúdo remotamente. Mas gravando aulas, aparecendo ao vivo, conversando com as crianças e com a parceria da família, né, que foi fundamental nesse momento, nós estamos sim dando conta do conteúdo e alcançando os nossos objetivos. Há de se considerar também as dificuldades tecnológicas dos alunos. Por isso, o Instituto Federal promoveu até uma campanha para ajudá-los. Então, a instituição agiu em duas frentes. Primeiro, na arrecadação por meio de doação de equipamentos pela comunidade escolar, fez uma divulgação bastante ampla, por um lado, e por outro lado, lançou mão de recursos financeiros de um fundo emergencial que o Instituto Federal tinha ou tem, né, para compra de equipamentos para aqueles alunos que realmente demonstraram não possuir equipamentos para acesso. A unidade do Poupa Tempo de Jacareí retomou ontem o atendimento presencial. No entanto, é preciso realizar agendamento prévio para todos os serviços oferecidos.
Para respeitar os protocolos sanitários, o posto vai atender somente 30% da capacidade e serão priorizados serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como a solicitação do RG e da primeira habilitação, por exemplo. Outros, como a solicitação da carteira de trabalho, seguro-desemprego, licenciamento e transferência de veículo, devem ser feitos de forma remota pela internet e também pelas plataformas digitais. O atendimento pode ser feito no portal poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupa Tempo Digital. Em audiência pública, especialistas criticaram o sistema de tributação vigente, o qual consideram regressivo quando arrecada proporcionalmente mais de quem ganha menos. Para eles, este é um dos principais fatores que coloca o Brasil entre um dos países mais desiguais do mundo. Especialistas ouvidos por deputados e senadores da comissão mista que discute as propostas de reforma tributária que estão tramitando no parlamento dizem que a regressividade do sistema tributário brasileiro é um dos principais fatores que colocam o país entre os mais desiguais do mundo. Cobrar tributos de forma regressiva é quando o governo arrecada proporcionalmente mais de quem ganha menos e menos de quem ganha mais. O Brasil é o país onde há a maior concentração da renda. Né? O 1% mais rico fica com cerca de 30% da renda nacional. As causas da desigualdade são múltiplas, né? De caráter histórico, estrutural, enfim. Mas certamente uma delas é o caráter secularmente regressivo da tributação nacional. Só para dar um dado da POF, por exemplo, energia elétrica, o consumo de quem ganha até 2 salários mínimos equivale a 4,4%. Para quem ganha mais de 23 mil, equivale a 0,9%. Mas como mudar o sistema? Tributar de forma mais progressiva? A progressividade está na Constituição brasileira, especialmente no artigo 145, que fala da igualdade material tributária e da capacidade econômica do contribuinte. No entanto, esses princípios não são cumpridos. O caráter regressivo da tributação brasileira se manifesta basicamente porque nós somos vice-campeões mundiais em tributação sobre o consumo, né, e lanternas globais na tributação sobre renda e patrimônio. Essa que é a questão central. Essa regressividade, eu estava olhando aqui, o trabalhador que ganha menos de R$2.000 paga imposto de renda, gente. E quem ganha 4.674 paga 27,5%. Quem ganha 300 mil paga os 27,5%. Aliás, quem ganha e paga. Porque os acionistas de grandes empresas não pagam nada, né? Desde aquela lei de 1995. Nós não podemos perder a oportunidade de aprovar a atual reforma tributária que se cinge a reformar os tributos sobre o consumo. Né? Inclusive pela questão distributiva. A reforma tributária é o mecanismo pelo qual é possível fazer com que não se tire dos pobres para dar aos paupérrimos. Né? É possível retirar dos super ricos. É óbvio que só isso não resolve os nossos problemas, mas nós temos que escolher um caminho, e o caminho tem que ir na direção de minimamente a gente, de certo modo, enfrentar a maior mazela e o maior problema desse país, que é a desigualdade social. O problema da regressividade não para por aí. Especialistas também dizem que esse tipo de tributação pode impedir o país de crescer. Nós crescemos menos que a totalidade das emergências, de 95 a 2006. As emergências cresceram 6 vezes mais que o Brasil. Nós estamos num processo de empobrecimento. Nós induzimos investir em atividades pouco produtivas. Nós gastamos nossos recursos, capital e trabalho, né, em atividades que geram pouco valor para a sociedade, geram poucos lucros, poucos salários, poucas rendas, em detrimento de atividades mais rentáveis. Né? Nós temos um problema grave no Brasil há 40 anos de baixo crescimento da produtividade.
A Receita Federal abriu a consulta do 5º lote de restituição do Imposto de Renda 2020. O crédito bancário para mais de 3 milhões de pessoas será feito no dia 30 de setembro. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet, que é o receita.fazenda.gov.br. Inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, devem inserir ou alterar a foto na página do participante, isso até o dia 1º de outubro. O cadastramento é obrigatório e a foto deve atender a algumas regras, como, por exemplo, ser atual, nítida, individual, colorida e com fundo branco. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as provas da edição 2020 do exame foram adiadas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, a versão impressa, e 31 de janeiro e 7 de fevereiro do ano que vem, a versão digital. As informações a respeito do Enem 2020 podem ser acompanhadas nos portais do INEP e do MEC ou pelo telefone 0800 61 61 61, como você vê aí na sua tela. Por meio de atividades que proporcionam experiências com o local onde vivem e como podem mudar a sociedade, o projeto Cultura no Morro ofereceu a estudantes da Escola Maria Regina Cachuté alternativas para complementar o ensino à distância. O Arthur está cursando o 4º ano do ensino fundamental e, assim como milhões de estudantes, está vivendo o desafio do ensino à distância. Ele conta que tem aproveitado o tempo para aprender o máximo possível. Olha, eu estou me dedicando muito ao tempo da manhã e como eu já estudava de manhã, já fica meio fácil, né? Estou me dedicando muito. E à tarde, como está passando gratuitamente as aulas do Estado, eu estou vendo para complementar, para eu não sair dessa pandemia sem ter aprendido nada, né? O pequeno é aluno da Escola Maria Regina Cachuté, localizada no Parque Imperial. Ele, junto a estudantes do 4º e 5º ano, participaram do projeto Educação e Cultura Integrando a Comunidade, desenvolvido pelo coletivo Cultura no Morro, que teve como objetivo oferecer ferramentas extracurriculares para auxiliar professores e alunos no ensino à distância. Nós fomos convidados, enquanto Cultura no Morro, para fazer a realização de um mural, né, na estação de tratamento de esgoto do Parque Imperial. Por sermos o coletivo mais próximo ali, fomos convidados para realizar, né, essa pintura. Um suporte, né, para os professores, para a própria escola, mas sabendo também que eles, né, os professores, a gente sabe da dupla jornada, né, agora trabalhando das suas casas, né, também tem seus filhos, também tem outros afazeres, fora essa questão da grade curricular que tem que ser cumprida, né? Por meio de videoaulas e materiais em PDF, foram propostas 4 atividades. Entre elas, conhecimento e apropriação do espaço em que reside por meio da cartografia. Cultura local, onde as crianças, juntamente com o MC do bairro, desenvolveram a letra de uma música. Conscientização sobre o meio ambiente, onde estudantes criaram alternativas para cuidar da natureza. E arte urbana, que consistia em identificar e desenhar um ponto de maior afinidade e interesse do bairro. Nós, enquanto Cultura no Morro, acreditamos, né, nessa interação com o território, né, que a rua também ensina, quebrar os muros das escolas, a gente vê que, né, esse suporte, né, você ter uma mesa, uma cadeira para sentar e ter aquele tempo ali disponibilizado para isso, né, facilita, né? Parte da atividade era mandar os vídeos com as tarefas desenvolvidas. O Arthur mostra como foi o processo. A gente utiliza água do máquina de lavar para lavar o corredor e a garagem aqui de casa. Segundamente, eu não jogo o óleo na pia. Coloco numa garrafa e levo para o leve. Terceiro, faço brinquedos com papelão. Aqui temos um campinho de futebol, um cachorrinho e um campo de basquete. Quarto lugar, eu faço brinquedos com papel que já foi usado. Então eu reutilizo eles para fazer origamis e brinquedos.
Em quinto lugar, eu planto cebolinha. A ação final foi transferir do papel para o muro da estação de tratamento de água do Parque Imperial, o que os alunos vivenciaram e aprenderam. A gente fez questão, né, enquanto espaço cultural, de envolver essas crianças para eles estarem, né, depois que passar e ver, se sentir parte, né, saber que foram eles também que contribuíram para esse resultado final, que é a realização desse mural final na estação de tratamento. Além do registro estampado na parede, o que ficou gravado também foi o aprendizado, que rompeu as barreiras da sala de aula e fez cada criança redescobrir o espaço onde vive, o papel que pode ter para mudar a sociedade e que sonhos são sim possíveis. Eu acho que contabilidade. Me dedico muito, meu pai ele faz faculdade, então ele me mostra algumas coisas, né? E eu já fico até aprendendo. Futebol também, eu acho muito legal, futebol. E professor, eu também gosto, né, de passar à frente o que eu sei, né? Um abraço para o Arthur, né, que participou dessa reportagem, mas representa todos os alunos da Escola Regina Cachoté e também o Projeto Cultura no Morro. Parabéns pela iniciativa e por transformar o ambiente ali onde essas crianças vivem e, claro, né, deixar lembranças que elas vão levar para o resto da vida. Com essa história a gente fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Boa tarde para você, se cuide e até amanhã.